Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus? Se você está aqui é porque você gosta da palavra. Ninguém sai domingo de manhã para vir para o culto aqui nos Estados Unidos e não gosta da palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus. Você gosta do Espírito Santo. Você gosta do mover do Espírito. Sim ou não? Por isso você está aqui. O irmão que está do seu lado também gosta do mover do Espírito Santo. Amém? E quando muita gente que gosta do mover do Espírito se junta, irmão, acontece um mover sobrenatural. Eu quero ler com você lá em Efésios, capítulo 5. Aliás, vou ler o capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. E depois vou ler também o capítulo 5. Então eu vou ler o final do capítulo 4 de Efésios, depois vou entrar um pouco no capítulo 5 do livro de Efésios. Mas antes de nós compartilharmos a palavra, vamos orar pela palavra? Vamos orar pelo seu coração, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, revela para nós, revela nessa manhã, ó Pai, a sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes. Nós provamos isso esse final de semana, como fomos confrontados e como fomos inspirados pela palavra. Mas hoje nós estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração aberto, para sermos instruídos pela sua palavra, ensinados pela sua palavra e incendiados pela sua palavra. Quem quer ser incendiado pela palavra, diga amém. A palavra de Deus incendeia o nosso coração. Já teve assim, em algumas reuniões, você ouvindo, você fala, rapaz, tem alguma coisa queimando no meu coração, esse negócio aqui está bom demais. Já teve? Vai ser agora, vai ser hoje de novo, em nome de Jesus. Enche o seu coração de expectativa. Claudinho, irmãos, estamos recebendo o Cláudio. Fica de pé, Cláudio, por favor. Fica de pé, Cláudio, por favor. Alguém dá um abraço no Cláudio. Irmãos, o Cláudio era da nossa igreja, foi embora para o Brasil, ficou no Brasil 1 ano mais ou menos, depois, agora mudou lá para um outro estado, acho que é no Texas que ele está. Onde você está, Cláudio? Houston, é isso mesmo. Está nos visitando hoje. Bem-vindo, Cláudio, muito bom ter você aqui conosco, você é de casa. O filho sempre a casa retorna. Amém? O Davi também está aqui, Davi. Davi era da nossa igreja. Fica de pé, Davi. Alguém dá um abraço no Davi aqui. Davi era da nossa igreja também, está aqui nos visitando. Ninguém viu ele aqui, ficou escondido. Mas a gente se achou, a gente achou. Aleluia. Vamos para a palavra? Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar, acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação. Diga assim, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita graça, diga assim, graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Paulo está ensinando a igreja de Éfeso como viver a vida cristã, como proceder a vida cristã,
coerentemente. Amém? E ele, não é, começa aqui dizendo, né, para agora, vocês não podem e não devem mais mentir. Porque antes vocês eram escravos do pecado, da carne. Vocês eram governados pelas coisas da carne. Mas agora vocês nasceram de novo, vocês têm o Espírito Santo. Agora vocês devem falar a verdade. Amém? E aí ele continua dizendo, somos membros uns dos outros. Você até pode irar, mas não peque. Né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe, muitos de nós, mesmo depois de cristãos, mesmo depois de nascidos de novo, a gente continua muito rixoso, muito brigão, muito, irmãos, e a gente precisa se arrepender. Você precisa, sabe, deixar o Espírito Santo quebrar o seu coração para que você seja, sabe, alguém de palavras vivas, de palavras sábias, de palavras espirituais, e não de palavras de morte, né? E para que isso aconteça, nós precisamos de ser cheios, buscar o enchimento, buscar, sabe, o renovo do Espírito Santo. Se você, não é, está com uma vida muito secularizada, as suas palavras, você já não mede as suas palavras, você já não percebe que você está se envolvendo com coisas que o Espírito Santo reprova, você precisa de parar, e você precisa de buscar o Senhor. Fala, Senhor, renova o meu coração, porque o meu coração está sendo contaminado. O meu coração está sendo sujo, está se sujando com coisas que não deveria. Então, quando você nasce de novo, e essas pessoas que vão se batizar hoje nasceram de novo, vão descer as águas, você sabe, elas vão passar e começar por um processo que nós passamos e que nós começamos lá atrás, mas depois de muito tempo de crente, a gente vai se acomodando e a gente vai achando que é normal algumas coisas que não deveria ser normal. Palavras de baixo calão, palavras chulas, palavras de morte. Às vezes você não é alguém que xinga, que fala palavrão, mas as suas palavras são sempre negativas, de morte. Você é sempre negativo. E Paulo está falando, né, que da sua boca não saia, sabe, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação. E aí ele diz, conforme a necessidade, e assim você transmita graça àqueles que ouvem, transmita graça a quem está te ouvindo, sabe? Às vezes você não é alguém que se envolve com palavras de baixo calão, palavras baixas, mas as suas palavras são palavras de morte. Como assim? Você está sempre olhando pelo lado negativo das coisas. Nunca está bom, as pessoas te servem, você está sempre reclamando. Né? Você chegou aqui hoje, de repente você já reclamou, falou, ninguém me serviu, ninguém pegou na minha mão, sabe? Todo mundo passou e eu vi as pessoas se cumprimentando e ninguém me cumprimentou, e você já começa a falar mal, está errado, sabe? E isso acontece aqui, acontece na sua casa, você chega na sua casa, não é? De repente, depois de um dia cansativo de trabalho, você tem razão de querer chegar na sua casa e descansar, mas você chega lá, sabe? E aí não está exatamente como você gostaria, você começa a falar mal. Você não está falando palavras baixas, sujas, mas você está falando palavras, sabe, de morte. É sempre assim, nunca muda, não tem jeito. Até quando? E são palavras, sabe, que não edificam. E eu estou falando isso para você, meu irmão e minha irmã, por quê? Porque todos nós precisamos exercitar isso. Isso é um exercício. Você tem que exercitar. O pastor Tony Hoff exercita isso muito bem, não sei se vocês já perceberam. Você sobe aqui em cima e ele já fala, lindo, cheio do Espírito. Toda vez que eu subo aqui em cima, hoje ele não falou isso, eu quero até... E ele já fala, meu pastor é lindo. Só que ele colocou aqui, vocês sabem, né? Ele deu aqui para os irmãos da igreja qualificações de beleza. 1, 2 e 3. Se você não pegou nem a 3, você está enrolado. Mas ele me colocou na 2,5. Ele fala que eu sou lindo, mas me colocou na 2,5. Sabe porque tem um coração generoso, irmãos? Porque não tem ninguém feio para ele. Mas é gente que tem palavras de vida, palavras de graça. Enquanto todo mundo tem palavras de morte, ele tem palavras de graça. Enquanto está todo mundo olhando o lado negativo, ele fala, cara, deve ter alguma coisa espiritual nisso aqui, vamos olhar.
tem palavras de vida, amém? Você derrama palavras de vida aonde você está, na sua casa, para os seus filhos, não é? Para a sua esposa, para a vida daquelas pessoas que estão perto de você, para o seu trabalho. Derrame palavras de vida e não de morte. De vida e não de morte. Porque Paulo está exortando a igreja aqui, os irmãos de Éfeso, a viver uma vida cristã, sabe, fora da média, porque a média é mundana. Você tem que sair da média mundana, você tem que sair do padrão mundano e vir para o padrão espiritual. O padrão espiritual é: a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uau! Paulo fala: a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é conhecer segundo o Espírito, irmãos? É ver com a ótica da fé, é ver com os óculos da fé. Está dando trabalho, tá difícil, mas eu quero declarar, eu quero profetizar aquilo que Deus já disse. Irmãos, eu dei trabalho demais na minha vida, dei trabalho para minha mãe demais, irmãos. Tem coisas que eu fiz com a minha mãe que eu não tenho coragem de falar para vocês, de feiura que eu fiz com ela. Rebeldia, eu era rebelde. Mas a minha mãe era uma mulher espiritual e ela orava por mim e profetizava. Olha onde eu cheguei, irmãos. Cheguei a ser pastor. Um menino rebelde, um menino, sabe, cheio de rancor, de ressentimento no coração por tantos traumas que tinha. O Senhor veio tratando, mas pessoas na minha vida foram dando palavras de vida e não de morte. Você precisa de ser alguém que libera vida e não morte. Não fale aquilo que você está vendo. Muitos de nós gostamos de falar o que estamos vendo e a gente potencializa os problemas. Não, fale aquilo que o Espírito vê. Fale aquilo que a fé está falando. Não fale aquilo que a carne está falando. Fale aquilo que Jesus e que o Espírito está falando sobre essa pessoa, essa circunstância. E você vai ver o ambiente mudar. Conta-se uma história de uma família que os filhos nunca viram a mãe falar mal de ninguém. Ninguém. E aí eles falaram um dia: não é possível isso. Minha mãe nunca falou mal de ninguém. As pessoas erram com ela, as pessoas falham, as pessoas dão trabalho e ela não fala mal. Não é possível isso não é normal. Aí eles armaram um dia para a mãe deles. Falou: no jantar hoje, nós vamos pegar a nossa mãe. Ele falou: como que nós vamos pegar a nossa mãe? Ele falou: nós vamos falar do diabo. Vamos ver o que ela tem para falar do diabo. Chegaram, sentaram na mesa, falou: mãe, o que a senhora tem para falar para nós do diabo? Aí ele falou: hoje a gente pega a nossa mãe. Ela falou, pensou, falou: sujeitinho teimoso esse, viu? Não desiste. Nem do diabo ela falou mal para os filhos. É porque, sabe, tem gente, irmãos, que ela simplesmente decidiu viver uma vida que não fala, que só fala vida, que só sai vida da boca dela. Amém? Que assim seja você na sua casa, que assim seja você na sua família, que assim seja você com seus amigos, na sua célula, que assim seja você nessa igreja, que você só profetize coisas boas. Que você só, sabe, libere palavras de vida. Paulo está falando aqui para os Efésios: transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vocês toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos e compassivos. Paulo está falando, sabe, que vocês se afastem dessas coisas. Se afastem da amargura, se afastem da cólera, se afastem da ira, da gritaria, da blasfêmia e de toda a malícia. Se afaste, não deixe essas coisas pegar o seu coração, não se envolva com essas coisas. Você nasceu de novo, você não tem mais que ser escravo disso, você não tem que ser mais refém desses sentimentos, desses pensamentos. Amém? E um dos segredos é você não viver só por sentimentos. Sentir é muito bom, irmãos, eu gosto de sentir.
Mas se você vive por sentimentos, você logo, logo vai se decepcionar e vai desanimar. Não viva só por sentimentos. Viva pela palavra. Viva pelo que a palavra de Deus diz. Amém? Se a palavra de Deus falou, então eu vou praticar. Irmãos, e você tem que praticar mesmo. Às vezes você não vai estar com vontade, mas você vai ter que praticar. Eu não estou com vontade de orar. Irmãos, eu marco oração aqui com os irmãos, eu sei que muitos irmãos vêm, ele vem sem vontade, mas fala, mas eu fiz um compromisso. Irmãos, faz um compromisso comigo, vem orar. Vem pelo compromisso, Deus vai te pegar na oração. Tem coisas que eu faço, não é porque eu estou com vontade. A maioria das coisas, irmãos, que eu faço, não é porque eu estou com vontade, é porque eu tenho uma convicção no meu coração. Eu tenho uma convicção no meu espírito. Eu tenho uma convicção de Deus em mim. Não é porque a minha carne quer, a minha carne é apaixonada, não é. Irmãos, eu estou com uma bebê lá em casa, de 7 meses, que ficou 6 meses no hospital internado e tem 1 mês só que está em casa e que precisa de atenção 24 horas. E eu gosto demais de dar atenção para ela quando eu estou lá. Eu gosto. Está lá, ficou lá com a minha esposa. A minha carne gostaria de ficar lá dando atenção para essa bebê. Mas eu sei que tem algo que Deus me chamou, tem algo que Deus quer fazer, que eu preciso responder. Então eu estou aqui. Quantos entendem? Diga amém. Você também é assim. Não fale só o que você quer falar. Sabe, eu sei que muitos de nós viemos de um mundo onde a gente é acostumado a contar piada, acostumado a falar de coisas baixas, acostumado a falar de coisas, sabe, erradas. Mas é hora de você começar a se posicionar e falar, agora eu tenho uma vida do Espírito, e a partir de agora vai sair da minha boca palavras de vida e não de morte. Quando você vê um irmão que continua com esse, estilo de vida, chega para ele e fala, não, porque tem irmão também que chega, vem cá, Tony Hoff, por favor. Tony Hoff talvez, acabou de nascer de novo, está vivendo um estilo de vida, sabe, de transição, ele está saindo de lá para cá, ele saiu de lá e está vindo para cá, mas ainda tem algumas coisas aqui, e ele é alguém que gosta de fazer piadinha. Aí, eu chego para ele e falo, irmão, para com isso, rapaz, para de fazer piada, você é crente agora, rapaz, você não é mais ímpio, não. É uma maneira de eu abordar ele, sim ou não? Mas tem outra maneira, que é transmitir graça. E eu vou te ensinar a transmitir graça. Paulo está falando, transmita graça. Transmitir graça é falar, irmão, você é templo do Espírito Santo. Você nasceu de novo, sabia? Você agora é habitação de Cristo. Da sua boca só sai rios de águas vivas. Da sua boca e do seu coração só sai vida. É isso que você é, essa é a sua identidade. Isso é você. Não aceite nada menos do que isso. Eu estou transmitindo graça, eu não estou condenando. Eu estou falando, reforçando a identidade dele em Cristo Jesus. Amém? Faça isso. Reforce a identidade dos seus irmãos. Reforce a identidade uns dos outros. Fala, meu irmão, muitos ainda ouvirão o evangelho com poder e com autoridade através da sua boca, porque é isso que Deus tem para você. E é isso que está acontecendo, né, Tony Hoff? Você era esse cara, mas agora você se transformou nesse rio de vida. Amém, aleluia. Amém? Então, ele diz, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia, longe de vós, longe de vós. Sabe, culto passado, eu acho que o culto passado o pastor Abel falou para nós da oração do Pai Nosso, ou foi numa reunião que a gente teve. Na oração do Pai Nosso, irmãos, tem um trecho na oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, livra-nos do mal. Está lá na oração do Pai Nosso, ou não? Livra-nos do mal. Irmão, o mal vai bater na sua porta todo dia. Mas você precisa de orar. Você ora para ser livrado do mal? Eu não estou falando para ser livrado do mal de bater o carro, de alguém te assassinar, de alguém te roubar, de alguém te... Não desse mal. Estou falando do mal que ele é sutil. Livra-me do mal de cobiçar, que está dentro de mim. Livra-me, que vem para dentro de mim. Livra-me do mal de ter inveja. Livra-me do mal de ser rancoroso. Livra-me do mal de ter malícia no meu coração. Livra-me do mal de ser rixoso,
gritar, brigar, ofender. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me dessas tentações. Eu quero viver uma vida cheia da tua graça, que transmite a graça. Amém? Quantos querem viver essa vida? Os adolescentes querem viver essa vida? Os jovens? Cheia de graça. Uma vida que transmite graça. Agora, irmãos, isso não é fácil. Você só consegue viver assim se você for alguém que busca o enchimento do Espírito. Porque naturalmente você vai querer revidar. Naturalmente você vai querer dar de volta. Ah, me fez assim comigo, eu vou fazer também. Ah, não está fazendo o que eu quero, também não vou fazer o que ele quer. Naturalmente você quer revidar na justiça, na sua justiça, na justiça própria. Ah, está exigindo de mim amor, mas não ama ninguém. Está exigindo de mim serviço, mas não serve ninguém. Está pedindo para mim, não é? Isso, mas não faz nada disso. Não. Começa a ser você o canal de graça onde você está. E você vai ver coisas sendo transformadas perto de você. Eu conheço umas histórias, irmãos, muito fortes. Muito fortes. Vou nem contar porque é forte demais. De alguns cristãos, irmãos, que decidiram viver uma vida devota, uma vida que transmite graça. Mas nós fomos chamados para isso, amém? Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Diga assim, imitador. Todos, diga imitador. A gente acha que não deve imitar, mas Paulo está falando, imita. Imita Deus. Mas você nunca viu Deus, como é que você vai imitar Deus? Jesus revelou o Pai. Jesus revelou o Senhor. Então imita Jesus. Jesus veio revelar o Pai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta de sacrifício de aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, ou coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Paulo está falando, antes vocês eram assim, antes vocês praticavam essas coisas, vocês não são mais, vocês não praticam mais essas coisas, fuja dessas coisas, fuja dessas práticas, não é? Aí ele diz aqui, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai então como filhos da luz. Agora vocês são filhos da luz, andai como filhos da luz. Só tem um jeito, irmãos, de você viver essa vida cristã de vitória. Primeiro, é entender e saber da sua identidade. Mas só saber da sua identidade, às vezes, não te faz viver em vitória. Você precisa de praticar a identidade. Praticar a nova vida. Eu sei que eu sou perdoado, eu sei que eu nasci de novo, eu sei que eu sou santificado, justificado, redimido, purificado através da obra consumada da cruz. Eu sei que a obra em mim foi realizada e é perfeita, e eu sou um filho amado, mas agora eu vou praticar o que eu sei. Eu vou viver aquilo que eu entendi por revelação no meu coração, e eu preciso de praticar isso. Estava conversando com o irmão essa semana, e ele falando da graça, né, de uma outra maneira de você enxergar a obra, não é,
da graça, porque às vezes muitas pessoas acham que não entendem a graça, eles acham que por causa da revelação da graça de Deus, eu agora posso ficar passivo sem fazer nada e aceitar todo tipo de coisa na minha vida, e isso é uma grande mentira. E a gente estava conversando sobre isso, e ele falando sobre a revelação que Deus deu para ele sobre a graça de Deus. Na verdade, quando você entende a graça de Deus e é cheio do Espírito Santo, você não faz mais a sua vontade. Estou pregando aqui já a palavra que ele está preparando para pregar. Na nossa conversa, eu falei, escreve para mim isso aí, que isso é muito profundo. Presta atenção. Aí ele falava, a graça de Deus não significa que você está sem lei. Porque a Bíblia fala que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas nós estamos debaixo de uma lei, que é do Espírito da vida. Nós não estamos sem lei. Nós temos a lei do Espírito da vida. E o que a lei do Espírito da vida fala? Eu preciso segui-la. Então, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a lei do Espírito da vida me direciona a fazer. Eu não ajo como eu quero. Porque tem muita gente que só quer fazer aquilo que é agradável. Só quer fazer aquilo que é confortável. Mas não é assim. Jesus morreu. Às vezes a gente acha que Jesus morreu para só nos dar uma vida confortável, próspera, segura. Não, é muito mais do que isso. Jesus morreu primeiro para salvar você de você mesmo. Você estava perdido. Salvar você do seu pecado. Mas depois, Ele quer que você volte à origem. O que é voltar à origem? Reconnect. Que você volte à origem. Qual que é a origem? Que você seja imagem e semelhança, que você manifeste Ele nessa terra, que você glorifique Ele nessa terra. E não tem como ser imagem e semelhança, glorificar Ele nessa terra, fazendo só a sua vontade. Não vai dar. Não tem jeito. Você vai ter que fazer a vontade dEle. Quantos estão comigo? Diga amém. E hoje, como nós temos, alguns irmãos para se batizar, eu quero ler alguns textos com você. Eu quero lembrar você de alguns textos muito, muito importantes, da palavra de Deus, que se refere ao batismo. Lá em João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Vou ler a partir do versículo 1. Quantos aqui conhecem a história de Nicodemos, que encontrou Jesus? Se você não conhece, essa é a história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Diga assim, Rabi. Por que Rabi? Porque ele reconhecia que Jesus era o mestre. Está aí, né, Charlon? Também. Estou vendo vocês aí. Bom ter vocês aqui. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse homem, irmãos, era um mestre. Mestre da lei, mestre da sinagoga. Ele era alguém muito entendido. Só que ele entra em um debate com Jesus agora. Por quê? Porque apesar dele ser muito entendido, muito instruído, muito conhecedor, ele não entendia o que Jesus estava ensinando. Ele não entendia o que Jesus estava falando. Só que ele chega dizendo, eu reconheço. Muitos não reconheciam Jesus, irmão. A maioria dos mestres daquela época chamavam Jesus de herege, perseguiam e matou Jesus. Por quê? Porque eles conheciam muito, mas não tinha realidade espiritual. Não tinha realidade no coração. Esse aqui era um pouco diferente. Ele começou a crer em Jesus. E quando ele chega, ele fala, eu sei que você veio de Deus. Porque se você não viesse de Deus, você não podia fazer o que você está fazendo. Você é enviado de Deus. Mas tem coisa que eu não entendo. Em outras palavras, eu estou aqui porque eu quero entender. Amém?
A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Diga assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando para esse homem estudado, inteligente, que tinha muito conhecimento. Ele era um dos maiores, talvez, mestres daquela época, Nicodemos. Mas Jesus fala para ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí ele fica: como assim? Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não está entendendo. Senhor, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Como alguém pode nascer de novo, voltar no ventre da sua mãe já sendo velho? E Jesus está falando para ele: eu não estou falando disso, Nicodemo, não estou falando de coisas naturais, eu estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de coisas celestiais, eu estou falando do Espírito, da água e do Espírito. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tem muita gente aí fora, irmãos, perdida, achando que está salva. Ela é boa, ela é generosa, ela é honesta, ela é fiel à esposa, ao marido, ela é bom filho, ela paga os impostos, é trabalhadora, é alguém bom de relacionamento, mas não nasceu da água e do Espírito. Se não nasceu da água e do Espírito, Jesus disse, está condenado, está perdido. Não adianta você ser bom, não adianta o homem ser bom, não adianta o homem ter muitas habilidades, qualidades, não adianta todo mundo aplaudi-lo, se não nascer de novo, está condenado. Deixa eu te falar, Paulo fala em Coríntios 13, que eu posso entregar até mesmo meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Nós podemos entregar todos os nossos bens, tudo o que nós temos, se não tiver amor, está perdido. Tem muita gente no mundo, irmãos, que ele faz muitas doações. Inclusive, eu queria que eles achassem a gente aqui, videira, para eles fazerem uma doação. Nós estamos precisando comprar um prédio. O Bill Gates, por exemplo, já doou a fortuna dele algumas vezes. Quantos sabem disso? Já doou, e ficou rico de novo. Fiquei sabendo que já é o mais rico do mundo de novo, aí com o negócio das tecnologias, das AI. Se tornou de novo o mais rico do mundo. Os caras passam ele e ele passa de novo. Já doou fortunas e fortunas. Mas Jesus está dizendo aqui, você pode ser inteligente, você pode ser conhecedor da lei, você pode ser conhecedor da Bíblia, você pode ser rico, você pode dar todos os seus bens para os pobres. Se você não nascer da água do Espírito, você está perdido. Eu louvo a Deus que esses irmãos que vão se batizar hoje reconheceram e entenderam que só tem um que salva. Só tem um único caminho, um único Senhor que salva, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aí Nicodemos fala, Jesus na verdade continua falando, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem uma coisa interessante aqui nesse versículo. Vou ler ele de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Assim é quando você é movido pelo Espírito. As pessoas não te entendem bem, as pessoas não sabem, nem você entende, fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer fazer, é isso mesmo que o Senhor quer falar, o Senhor está falando isso mesmo comigo, é porque é o vento soprando, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é o Espírito, você fala, eu preciso fazer isso, o Espírito está falando comigo, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que significa isso, irmãos? Que quem é nascido do Espírito não vai aonde quer mais, vai aonde o Espírito manda.
Quem é nascido do Espírito não faz só o que quer mais, faz o que o Espírito deseja que ele faça. Quem é nascido do Espírito não anda por aí tomando decisões, sabe, sem perguntar por Espírito. Por quê? Porque agora ele quer ser dirigido e ele quer ser conduzido pelo Espírito. Ele quer ser guiado pelo Espírito. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus fala para ele, você é mestre e não sabe do que eu estou falando? Em verdade te digo, que nós dizemos do que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Diga assim, todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus afirmou isso aqui para Nicodemos. E importa que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado também, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Talvez você não sabe da história da serpente de bronze que Jesus está falando. Quando o povo de Israel estava no deserto, o povo de Israel passou por vários altos e baixos. Muitos reclamavam, murmuravam, faziam aquilo que eu acabei de falar para você aqui, que nós não devemos continuar fazendo. Nós devemos nos policiar e se encher do Espírito. Mas eles estavam, de repente, um dia, como disciplina, veio um monte de serpente no arraial e começou a picar o povo, começou a ferir o povo, e muitos começaram a morrer por causa da picada da serpente. Por quê? Não tinha antídoto contra picada de serpente. Muitos morreram, milhares morreram no arraial. Então o povo começou a chorar, e Moisés foi até Deus, e falou com Deus, e Deus falou para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze. Faz o quê? Uma serpente de bronze. Serpente aponta para onde? Lá para o Éden, é o seu ou não? Não foi uma serpente que fez? Eva e Adão, enganou Eva e Adão para comer do fruto? Foi uma serpente. Agora o Senhor manda levantar uma serpente de bronze em uma haste e colocar no meio do arraial. Estou contando a história para você que não conhece. O povo de Israel começou então a ser curado quando olhava para a serpente. Deus falou para ele, todos que forem picados, Moisés, leva eles a olhar para a serpente. Quando eles olharem para a serpente, eles serão, diga, curados. Uma serpente de bronze. O bronze fala do juízo de Deus. O bronze aponta para juízo. Por que Jesus está se assemelhando a uma serpente de bronze aqui? Ele diz, de modo porque Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim como aquela serpente foi levantada para curar o povo, eu serei levantado na cruz do Calvário para salvar o povo. Todos que olharem para mim, e todos que crerem em mim, como o único e suficiente Salvador, eles serão curados da morte eterna. Você não vai ser curado só das doenças, você vai ser curado da morte eterna que estava sobre você, do escrito de dívida que estava sobre você. Quando você olha para a cruz e quando você crê na cruz, você é curado. Agora, por que serpente? Porque o pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Isso aponta do juízo. Deus precisava condenar o pecado. E ele condena o pecado em Jesus. Todo o veneno que estava em nós, todo o veneno que estava dentro de nós, foi lançado sobre ele, foi lançado sobre a cruz do Calvário, e ele levou sobre si toda a maldição. Por isso que só há um caminho, uma verdade, só há um Salvador, não existe outro caminho. Quantos estão comigo, diga amém. Assim como a serpente de bronze, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aquele momento,
Eles não sabiam, muitos não sabiam que precisavam de um Salvador. Jesus vem e Ele é esse Salvador. Você está aqui me ouvindo hoje, deixa eu te dizer, só tem um Salvador capaz de salvar você. Só tem um que pode salvar a sua vida, a sua alma. Ele foi pendurado na cruz. Ele foi pendurado numa haste. E quando ele foi pendurado naquela cruz, naquela haste, ele estava morrendo e pagando pelo seu pecado. E quando você crer nisso, você é salvo. Você não precisa de fazer nada para ser salvo, você precisa de crer. Crer. É muito fácil, sim ou não? Fica de pé onde você está, por favor. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, que eles viverão em novidade de vida. Porque eles nasceram de novo, porque o Espírito Santo do Senhor habita neles, porque eles são casa espiritual, porque eles são profetas e profetisas do Senhor, são sacerdotes, são ministros, são casa do Senhor, raça eleita, sacerdócio real. Eu declaro em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que os meus irmãos viverão, ó Pai, liberando graça sobre graça nessa geração, enquanto eles liberarem a sua boca, liberarem, ó Pai, palavras de vida, as pessoas verão que há algo do Senhor na vida deles, ó Pai. Eles não são como o mundo, eles não são como os outros, eles têm uma natureza diferente, eles nasceram de novo, o Espírito Santo habita dentro deles, eles são a habitação do Espírito, e quando eles abrem a boca, não são palavras apenas naturais, mas palavras espirituais, fluindo dos seus corações, porque eles são homens e mulheres espirituais. Amém? Você pode orar para o irmão que está do seu lado? Ore por ele agora em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a ministrar agora. Vida, vida, palavra de vida, unção do Espírito, glória do Senhor, em um nome de Jesus. Glória, vida, unção, poder, avivamento nas áreas que estão apagadas, nas áreas que estão amortecidas, nas áreas que estão dormentes. Nós ministramos vida, restauração, olhos abertos, corações incendiados, vidas transformadas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro restauração nesse lugar, eu declaro restauração nesse ambiente, restauração nos corações, cura nos corações, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, revelação da palavra, revelação da graça, revelação da sua grandeza, revelação da obra, revelação do sacrifício, revelação da identidade, revelação, ó Pai, da nova vida, revelação da nova natureza, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós declaramos, Senhor, em o nome de Jesus.